Olá, estamos de volta. Fala Cinecoff, podcast, hoje para tratar de um assunto extremamente interessante e importante no dia a dia de muita gente e cada vez mais de muitas famílias, justamente para saber, para entender, para detectar alguma situação dessas que a gente vai tratar hoje, que é a questão do autismo, não é isso, André? É isso mesmo, Luciano. Hoje nós vamos falar do autismo. Vamos tirar algumas dúvidas aqui com uma especialista no assunto e trazer alguns esclarecimentos para você que nos acompanha aqui no Fala Cinecoff dessa semana. Seja muito bem-vindo. E está conosco aqui a doutora Larissa Silva, que é especialista, terapeuta em neurodesenvolvimento. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer, estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. E lembrando que realmente é um tema muito relevante, importante para a conscientização, principalmente nesse mês de abril, que é um mês de conscientização, em que as informações vêm ali aflorando na sociedade para melhorar e qualificar as pessoas à inclusão. Deixa eu começar com uma pergunta. O número de casos assim vem aparecendo mais ou vem sendo mais divulgado? Eles não existiam, vem num crescente? Ou é a questão da divulgação mesmo, a questão do autismo? O que está acontecendo? A gente nota que isso vem se tornando mais comum no dia a dia das pessoas, das famílias, enfim. Certo. De fato, o número é crescente, E não só a nível de Brasil, a nível mundial, mas é por conta do conhecimento e do preparo dos profissionais que estão à frente ali da triagem, da identificação, dos quadros autísticos. Antigamente existiam sim os autistas, mas não eram identificados por falta de conhecimento, então a ciência é que está caminhando a favor do aumento do número de casos. Porque a gente vê com muita frequência até adultos identificando, olha, fui identificada com síndrome, enfim, e mas já numa fase adulta, né? E a gente, mas como que a pessoa não se deu conta até hoje? Sim. É comum isso acontecer, né? É comum. Hoje em dia, a maioria dos casos de identificação no adulto vem através do diagnóstico do filho. Então, essa família começa uma busca pelo diagnóstico desse filho e acaba se identificando nos critérios, nas características, ou um familiar próximo. Então, perceba que sim, existiam os autistas lá atrás, só que não havia esse olhar clínico para fechar esse diagnóstico. E hoje eu percebo a medicina mais preparada, buscando ajudar as pessoas que se encontram nesse desenvolvimento atípico. E que critérios são esses, doutora? Até para a gente entender também um pouquinho mais, porque a gente sabe aquela coisa básica, mas no dia a dia, para identificar, ainda mais quando é uma coisa difícil de não fica tão mensurar, exatamente. Que critérios são esses? Lembrando que o autismo ele não é uma doença, ele é uma condição em que o indivíduo nasce com um funcionamento diferente, desse cérebro. Então, ele não vai ter uma carinha de autista, Então, o autismo até tem várias campanhas no mês de abril que nos traz dizendo o autismo não tem cara, e de fato. Então, os critérios, eles são comportamentais, Lembrando que o diagnóstico é um diagnóstico clínico, ou seja, é da avaliação médica buscando as características que fechem esse diagnóstico. Quais são? Na criança, é o baixo contato visual, é uma criança com uma irritabilidade maior, diante a uma frustração simples, Uma criança que apresenta ou atraso, lembrando que nem todas apresentam atraso, algumas apresentam alterações de linguagem, então ou tem uma fala muito aprimorada ou um atraso de linguagem, uma comunicação não social, que nós chamamos de ecolalia, que é aquela comunicação por repetição, Então, os critérios vão do desenvolvimento comportamental, motor, cognitivo e social. Então, esse diagnóstico, ele pode sim ocorrer antes dos 12 meses, porque esse bebê já tem ali os marcos que nós acompanhamos como médicos do neurodesenvolvimento. Quando acontece uma alteração, a gente começa um processo de investigação clínica, E no adulto, é a dificuldade, muitas vezes, de sair da rotina, é um adulto que não tem uma socialização funcional, tem dificuldade em trabalhar em equipe,
porque ele tem essa dificuldade de troca social, né? Então, geralmente, eles preferem, caminham para trabalhos mais isolados, né? Técnico de informática, ou vão, por exemplo, trabalhar em escritórios que são sozinhos e se identificam com essa dificuldade de troca social no trabalho. E, infelizmente, nesses casos dos adultos, eles deprimem, porque eles não têm esse diagnóstico e não entendem de fato o que aconteceu. O que acontece comigo? Na vida toda eu tive essa dificuldade. E quando buscam essa ajuda para esse quadro depressivo, deprimido, encontram o diagnóstico de autismo. Né? Pois é, doutora, é isso que eu queria perguntar para você. Qual a importância desse diagnóstico logo na infância? Porque daí vem as terapias, vem o tratamento adequado, a preparação toda da família, porque também tem muita gente que tem dificuldade dessa aceitação hoje em dia. Certo. Tem muitos casos, muitas pessoas que têm dificuldade da aceitação. Por exemplo, eu tenho uma amiga que quando ela descobriu o filho aos 3 anos, que ele tinha o autismo, o pai falou, não, olha, não vamos contar para ninguém da família, como se fosse uma coisa de outro mundo. Certo. E não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que tem tratamento adequado, mas precisa desse diagnóstico? Sim, o diagnóstico precoce, ele favorece o desenvolvimento dessa criança. Essa criança, uma vez diagnosticada autista, ela sempre será autista, lembrando que é uma condição. Então, não tem ele saiu do autismo. Ele continua dentro do espectro, só que com características não perceptíveis, a partir do trabalho terapêutico, acompanhamento. Então, o quanto antes esse tratamento, esse acompanhamento inicia na vida dessa criança, maior facilidade dela suprir ali as necessidades, os desafios sociais, principalmente, que é a inserção escolar, né, essa troca social na primeira infância. Então, a família, é comum as famílias ter esse receio por falta de conhecimento. Por isso que é tão importante falarmos a respeito, para que tenham conhecimento e consciência de que o autismo não precisa ser escondido. Essa criança, de fato, ela vai ser inserida na sociedade e só precisa ser aceita, primeiramente pela família. Pela família, exatamente. E existe muito preconceito externo, ou seja, da sociedade mesmo com relação a isso? Olha, há um tempo atrás eu percebia mais, até porque não era tão dito, as famílias escondiam muito. Então, num supermercado, uma criança que entrava numa crise, tinha o pré-julgamento assim, não tem limite. Que criança birrenta. Isso, a mãe não deu educação, a mãe faz tudo o que ele quer. Sim. Então, assim, antes eu percebia mais esse comportamento ali de pré-julgamento. Hoje, com as informações que é diluída e as pessoas estão buscando, e em algum momento, qualquer um de nós podemos nos deparar com o autismo dentro da nossa família, né, numa maternidade atípica, ou um sobrinho, ou um primo. Como é crescente, nós não temos como fugir disso, dessa situação. Em algum momento, nós vamos nos deparar com um aluno, um paciente, né, um colega de trabalho. Então, com a crescente e as informações, eu vejo que o julgamento está diminuindo. Eu já não percebo tanto isso. As pessoas conseguem perceber que muitas vezes é uma alteração no comportamento, que é uma criança especial, que é uma criança que precisa de um acolhimento naquela crise. Então, os comportamentos vão mudando, aceitando o autismo, né? Como que está essa rede de apoio hoje para atender essas crianças, doutora? A gente sabe que na rede particular, hoje existem muitos especialistas, pessoas como a senhora que estudam, que estão se especializando sempre, cada vez mais. Sim. Mas como que está essa preparação ainda para atender a pessoa autista? Então, eu percebo assim que é uma busca constante, tanto da área de saúde, educação e também da área de trabalho, porque muitas empresas estão recebendo esses autistas e buscam ajuda dos profissionais. Como que eu vou lidar para inserir esse profissional na minha equipe, né? Existe isso também. Porém, eu percebo que as pessoas nessa busca estão se adequando a essas necessidades, estão respeitando mais, né, essa questão da inserção do autista em diversas áreas. Porém, existe um desafio muito grande na educação, que é a inclusão. E isso é desde a primeira infância, porque como são numa sala de aula de 20 crianças, vamos pensar que nós temos 5 autistas,
e cada um tem um funcionamento e uma demanda diferente. Então, a educação, ela enfrenta desafios para se adequar a essa inclusão, né? Nós não podemos tapar o sol com a peneira e dizer que está indo tudo bem. Existe uma busca, mas ainda existe muito desafio. E na saúde a mesma coisa, né? Então, o acesso aos tratamentos na rede pública ainda é muito precário pelo número de casos. Então, o tratamento adequado, padrão ouro, infelizmente é no privado. E nem todas as famílias têm acesso por condições mesmo, né? Então, os autistas que não têm a condição financeira de arcar com esse tratamento, infelizmente, eles não estão sendo acompanhados devidamente. E é aí que vem o desafio da sociedade, né, na inclusão desses autistas. E aí que eu queria chegar. A sociedade está preparada para acolher os autistas, as crianças, adultos, enfim? Porque a gente nota assim uma certa... Eu já presenciei alguns casos desde da criança birrenta e de reclamação e ao mesmo tempo não saber lidar também com a situação. Uhum. Como é que está essa questão? Ainda é uma coisa que está começando, está se desenvolvendo? Olha, ainda falta muito preparo, tanto social, familiar, porque a família que não tem a condição de arcar com esse tratamento, tem pouco conhecimento a respeito, não tem como ficar buscando capacitação, os cursos, né? Então, elas não sabem lidar com as situações simples, que é ir ao supermercado, sim, né? Ou ir à igreja, né? Na missa, na igreja, que essa família começa a ficar mais em casa com essa criança e vai agravando esse quadro, porque se essa criança só fica dentro de casa, como ela vai ter essa flexibilidade social se isso não foi praticado, né? Então, assim, eu vejo a sociedade ainda muito crua diante do autismo, né? Eu acho que muito uma falta assim, de divulgação também, né? Como proceder. Sim, como proceder, como acolher, como a própria mãe, como lidar com aquele momento de crise, né? Porque a mãe também, muitas vezes, entende como uma manha, né? E é uma desregulação neurológica, né? Existe uma explicação científica para isso. E aí, como falta esse conhecimento, não tem um manejo adequado, né? Existe uma escala de intensidade assim, em cada caso é um caso? Existe essa escala? Assim, tem casos mais severos, outros bem mais assim, leves, que não dá nem para perceber direito. Como é que é essa Existe sim. Existem várias escalas de avaliação dentro desses critérios. Então, quando eu identifico o TEA, as escalas são necessárias para mim classificar, né? Se é o nível leve, que é o nível 1 de suporte, porque é uma criança independente, é um adulto independente. O nível 2, que é moderado. E o nível 3, que é severo, que tem uma dependência maior de uma terceira pessoa para as funções básicas, né? Então, essas escalas, elas são aplicadas pelos terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, né? Especialistas terapêuticos e médicos. Então, essas escalas mensuram a necessidade terapêutica para montar o plano terapêutico. Aplica a escala, vê quais são as áreas deficitárias desse paciente e entra com um plano terapêutico adequado. Quando eles são pequenininhos, esse plano terapêutico ele é mais intenso, pensando que nós temos uma janela de oportunidade até os 6 anos, em que a gente tem maior possibilidade de ajustar as redes de neurônios que estão deficitárias. E a partir dos 6 é possível, né, até a vida adulta, que a gente sofre essa neuroplasticidade a vida toda, essa poda neural, só que a partir dos 6 o nível de comportamento é mais resistente. O autista se torna mais resistente porque ele já entende algumas situações e ele não aceita, né? Então, as escalas nos ajudam a classificar para fazer uma intervenção adequada e individual, né? Não existe um padrão de terapias, existe uma necessidade individual de cada caso. O estímulo da família, esse apoio familiar, deve ser fundamental, né, para o tratamento, para o desenvolvimento dessas crianças, jovens, adultos, enfim, né? De fato porque a criança passa algumas horas na terapia e uma vida toda dentro desse eixo familiar. Então, deve haver uma continuidade desse trabalho terapêutico, de uma maneira indireta, claro, dentro da casa. Então, o estabelecimento de uma boa rotina, redução dessas telas, que hoje em dia é ofertado logo cedo para as crianças, né? Então, assim, nos quadros de seletividade alimentar,
é importante a colaboração da família, das ofertas dos alimentos e a não desistência daquela criança. Porque, assim, eu percebo que em muitos casos a família desiste de tentar. Ah, não deu certo, estou ali há anos ofertando tal alimento ou ofertando tal brinquedo para troca, não acontece, não vai, então eu desisto e a tela entra nesse eixo ocupacional dessa criança. Então eu preciso fazer minhas coisas, na tela ele vai ficar quietinho. E a tela daí ocupa o maior espaço de tempo dentro das casas, né? E afeta o desenvolvimento dessa criança. Então sempre eu falo para as famílias assim, olha, tá fazendo terapia, mas tá na tela, você tá jogando seu dinheiro fora, porque ele não vai desenvolver as habilidades. Sim. Se eu estimulo e você poda, né, na tela. Então existe sim a necessidade. Na verdade é uma ilusão, né? Você tentar interagir, tentar dar uma ferramenta aí de, entre aspas, comunicação, mas que na verdade está limitando. Limitando a socialização, causando alterações neurológicas, atraso de linguagem, né? Então existem crianças pequenininhas que não estão dentro do espectro, né? Mas tem um excesso tão grande de tela que possuem características autísticas, né? Então esses casos também chegam em consultório. E aí, organizando essa rotina, ajustando algumas mudanças, você já consegue reverter algumas características e comportamentos nesses casos, né? Doutora, colocar essa criança ou adolescente em uma bolha, como se ele fosse diferente de outras crianças, de outros adolescentes. Por exemplo, também tem uma amiga que ela tem 2 colegas autistas na faculdade. Uhum. E o pai e a família não conseguem deixar esse adolescente ter aquele convívio, aquela socialização de todos os adolescentes, porque ele trata ele como se ele fosse uma criança diferente da dos outros. E não é. Isso é uma superproteção, na verdade. É uma superproteção. O que isso interfere na vida e na qualidade de vida dessa criança, desse adolescente? Então, na verdade, a superproteção, ela vem como uma defesa dessa família que já sofreu muitas situações, né? Então, quando a gente se depara com uma família que tem esse comportamento de superproteger, seja adolescente ou até mesmo adultos, né? Tem uma mãe ali que faz tudo. Essa questão tira muito a autonomia desse indivíduo, né? Em diferentes fases, esse indivíduo não tem autonomia do que ele é capaz de fazer porque fazem por ele, né? Então, essa limitação social, quando essa família interfere nesse processo que deve ser natural, sendo autista ou não, é um processo natural essa inserção social, ela acaba podando esse indivíduo a desenvolver as habilidades que ele deveria, né? Então, por mais que tenha essa dor como um gatilho que cause essa superproteção, é necessário que essa família seja orientada, né? Seja preparada para esse momento de inserção social, que eu acho que falta isso. Então, a família tem medo do que ele possa sofrer e, fazendo assim, poda ele do desenvolvimento das habilidades. A inserção em uma atividade esportiva, enfim, recreativa, isso é fundamental para esse desenvolvimento? Fundamental por vários eixos, né? Disciplinar, porque pensando que o autista ele tem um eixo comportamental resistente, muitas vezes inadequado, então o esporte ele disciplina, ele desenvolve áreas motoras, a troca social, né? As regras dentro dessa disciplina, então favorece tanto a parte cognitiva, motora, né, e todas as habilidades que um indivíduo no todo tem como necessidade, né? E a gente sentiu isso. A gente recebeu aqui um professor de artes marciais, né, de Cipó Kido, mestre em artes marciais, e que tem uma turma específica, ele atende uma turma específica de artes marciais. E o trabalho dele é fantástico, o professor André Cheiran, campeão mundial. É uma referência. Uma referência. Ele fala de um jeito assim com um carinho, mas ao mesmo tempo colocando aqueles alunos sempre lá em estimular, tem que estimular, tem que, né? Sim. É muito bacana. Então, o trabalho dele é sensacional, uma referência, na verdade, né? E que trabalho incrível, né? Pensando que os autistas, eles precisam justamente desse apoio incondicional, né? O estimular é o que eles precisam. Então, são indivíduos extremamente capazes
e que faltam ser vistos, assim, dessa maneira. Vamos estimular que vai dar certo, vamos lá, né? E eu vejo muita desistência no caminho deles, sabe? Assim, pequenininhos que a gente luta muito, mas já vê a família desistindo, né? Então, que incrível o trabalho desse professor, né? Dessa referência, olhando para os autistas, né? Visando ali a capacidade dentro do espectro, né? Empatia, né? Empatia. Empatia, mais ou menos isso. Doutora, nos conte um pouquinho então desse seu trabalho hoje aqui em Foz do Iguaçu. A senhora que tem um atendimento especial, uma clínica. Conta um pouquinho pra gente então. Então, o Instituto Neuroafeto, ele vai completar seus 4 anos esse ano agora, né? E ele atende ali centenas de crianças, né? Nós temos 2 unidades na Vila A. Ele atende centenas de crianças, milhares de crianças já passaram por ali. Nós trabalhamos com o acolhimento das famílias. O primeiro momento é a orientação familiar. E depois nós começamos com um trabalho direcionado à intervenção dessas crianças, né? Ali nós temos desde bebês até adultos, estímulo cognitivo para idosos que têm alteração também cognitiva. Então, assim, o Instituto, ele abraça a causa, né? Veste a camisa, luta pelos autistas, né? Não só os autistas, mas no maior número de atendimento nosso são os autistas hoje, né? Então, assim, a gente abraça a causa, luta por eles, e sempre que eu sou convidada, eu fico muito feliz em poder falar sobre a importância de olharmos para eles, assim, vendo a capacidade e o potencial dentro do espectro, né? Então, essa conscientização é muito necessária. E sempre que eu puder, né, através da rede social, eu também trabalho muito orientando, dando dicas, né, para auxiliar essas famílias, porque nem todas chegam até nós. Muitas estão invisíveis. Essa é a verdade. Já qual é o contato da rede social? É o Instagram Neuroafeto e Instituto Neuroafeto. É o nome do instituto e a minha página da terapia ali, né? Então, hoje eu estou atuando como médica no SUS e estou fazendo rastreio na puericultura desse autismo, né? Olha só, então, hoje o Instituto roda com os meus terapeutas, com o mesmo atendimento, e eu migrei para o SUS atendendo ali, e está sendo uma experiência fantástica para mim, porque sempre trabalhei no privado, né? Agora eu tô vendo, é como se abrisse uma cortina. E eu tô vendo uma outra realidade que muitas vezes me frustra, eu me decepcionei, assim, não pode ser que ainda aconteça isso, mas eu tô ali, né? É um trabalho de formiguinha, porque imagina nesse mundão de, meu Deus, eu sou ali sozinha, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. E na minha puericultura, no pré-natal eu faço orientação materna, na puericultura eu faço os rastreios para mim conseguir ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, né? O meu conhecimento é para isso que eu estudei e é a minha meta de vida. Para a gente resumir assim, em algumas palavras, em relação à sociedade, em como acolher, como tratar, daria para a gente resumir em paciência, empatia, amor ao próximo. Daria para a gente colocar essas palavras aí no... Acho que a principal, quando eu penso em autismo, é a empatia. Nós só vamos conseguir respeitar de fato quando nós entendermos o lado de lá, entende? Enquanto eu tô só desse lado, eu consigo apontar, mas quando eu me coloco do lado de lá, eu percebo que as coisas são difíceis, né? E a sociedade dificulta. A sociedade julga muito fácil, julga, né? É o julgamento, na verdade, que impede, de fato, deles crescerem de uma maneira ampla, escolar, em todas as áreas, né? É o julgamento mesmo. Maravilha. Ótimo, né? Temos aqui mais uma pessoa referência aqui, né? Como o professor André também. É a doutora Larissa. Eu acho que isso é muito ela importante. Fala com os olhos brilhando, que é um trabalho... A gente nota assim uma paixão. Sim. Né? Pelo tema, pelo assunto, pelo trabalho, enfim, isso aí é muito notório. Sim. No teu rosto, assim, a gente sente isso. É a minha missão de vida mesmo, né? Porque eu comecei a trabalhar com os autistas, foi muito natural. Eu não escolhi, eu vou trabalhar só com autistas. Sim. Eles começaram a chegar até mim, eu me sentia preparada para trabalhar com os bebês, aí começaram a vir os adolescentes e eu consegui ir ajudando, né? Estudando cada caso. Então, é a minha missão de vida, de fato, né? Independente de onde eu esteja atuando, o meu olho está sempre voltado para eles.
Ai, que bacana. Maravilha. Doutora, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no Fala Cinecoff Podcast. Pelo aprendizado. Também tivemos Isso é muito importante, a gente está sempre aprendendo, né? Sempre, nós todos, né? E essa intenção aqui do Cinecoff trazendo assuntos que possam contribuir de alguma forma com a sociedade, com a comunidade, para melhorar alguns setores. Doutora Larissa Silva, eu já conheço um pouco o trabalho dela, já fiz algumas reportagens com ela, né? Fantástico. Nós só temos a agradecer muito a sua participação e parabéns por esse trabalho. Verdade. Parabéns, doutora. Eu que agradeço a oportunidade, né, e me coloco à disposição. E que legal, né, vocês abrirem a porta, né, as portas do podcast para falar de um assunto tão importante, tá? Parabéns vocês também. Maravilha. Mais uma vez, parabéns, obrigado pela presença e nós voltamos na semana que vem com mais uma temática importante, relevante para a sociedade, né, André? É isso aí, Luciano. Um abraço para você que nos acompanha nas redes sociais aqui do Cinecoff. Até a próxima semana com mais um assunto como esse interessante para você aprender sempre, trazendo informações para você. Até lá, tchau!